Estão me ouvindo? Ouvindo estamos. Então tá ótimo. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus Cristo, Pai divino, Pai de todos nós, ampare-nos, Senhor, nessa noite de hoje, instrua o seu Afrânio e a todos nós aqui que estamos aprendendo ainda a cartilha de como combater o bom combate, através da compreensão das suas leis. Senhor, aos que não estão presentes, aos nossos familiares, possam chegar e atingir a todos eles. Abençoe nossos lares, nossos trabalhos, nossos amigos. Pai, a toda essa humanidade tão sofrida, que teu amor se disperse por todo este planeta lindo e tão sofrido. Pedimos permissão, Senhor, aos nossos mentores e anjos da guarda, para dar início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Viva Jesus. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite, Nice. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite. Boa noite, sim, Elisa. Boa noite, Elisa. Boa noite, Nice. Hoje nós estamos estudando o livro dos Espíritos, verso 522. Eu pressinto que nós vamos conversar um assunto novo hoje. Será que esse meu pressentimento está bom, Eli? Tá, seu pressentimento, inclusive, tem a ver também com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na segunda-feira. Dos falsos profetas, né? Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos começar hoje a parte dos pressentimentos. A pergunta é 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Bom, pressentimento é algo que a gente geralmente acontece conosco e nós ficamos assim meio perdidão, né? Estou com uma sensação ou boa ou ruim, né? Ou seja, há um sentimento aí em jogo. Não estamos falando... Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Boa noite. Estamos falando de emoções, estamos falando de sentimento. Tá? Então, há algo mais forte que uma emoção por trás disso. Então, Kardec faz essa pergunta, né? Se esse pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. Tá? E pergunto a vocês, alguém quer responder se é ou não é? Eu não entendi a pergunta. Qual é a pergunta? É a 522. A senhora está com o livro na mão? Qual é a pergunta que o senhor fez? Foi... Sim, eu estou perguntando. Eu estou falando sobre a pergunta, a resposta da pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Um aviso para nós? Eu acho que se não for do espírito protetor, sei lá, eu acho que sim. É dos nossos protetores, sim. Agora, eu acho que pressentimento é diferente de intuição, não é? Não, também tem a ver, tá? Isso tudo está no mesmo... Do mesmo bolo. Mesmo balaio, digamos assim. Lá na roça é balaio, mesmo balaio, né? Uhum. Mas é algo realmente, veja bem. Vai falar aqui, da resposta aqui. Bom, eu preferia... Você viu aí, Elisa, que eu agora, já no finalzinho aqui, que eu cheguei aqui, vi a revista... Eu cheguei muito tarde hoje. Revista Espírita, de 1858. Eu abri aqui no mês de março, mas aqui que coisa que é? É fatalidade e pressentimento. Peraí. Eu só ouvi o que ele diz um pedacinho. O que você falou? Oi? Não precisa ler tudo, tá? É do mês de março. Mês de março.
1858. É 1858. Eu só tenho duas revistas aqui, 1858 e 1865. Você só pode me pedir essas duas. E tem de 67. Boa noite, Consuelo. Mas eu não tenho. Mas aqui não tem nada de pressentimento, não. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Ô, Elisa, tá lá. A fatalidade e os pressentimentos. Desde mais. Tá bom. É porque eu li a fatalidade no dia pressentimento. Vamos ler, são várias perguntas que a Kardec faz, mas nós vamos ler uma ou duas, porque é muita coisa. Tá. Houve uma carta que Kardec recebeu sobre um lance que aconteceu num barco, etc, etc. E Kardec, curioso com essa carta, resolveu fazer uma pergunta ao Espírito São Luís, tá? Pode ler a pergunta 1, Elisa. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o afasta? O que tem a ver isso com pressentimento? Vamos lá, né? O que tem a ver isso? A resposta agora, tá? Quer dizer, quando um espírito sente uma ameaça qualquer, um bom espírito que leva ele para lá, ou um mau espírito que leva ele para lá, né? Digamos que essa é a resposta, né? Ou o bom desvia ele do perigo, né? A resposta. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aprová-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Bom, o que nos interessa aqui está falando logo no início dessa resposta. Quando um espírito se reencarna ou reencarna, escolhe uma prova, ou várias provas, tá? Escolhendo, cria uma espécie de destino que não pode conjurar. Tá? Falo das provas físicas, que as morais realmente já passa para o nosso campo do livre-arbítrio, do bem e do mal, né? Escolher o bem ou o mal. Tá? Mas há provas, como foi aqui, as provas físicas, que a gente realmente, quando reencarna, vai passar por essas provas. Não tem aquela história do cara que fez muito bem, mas tinha que perder um braço ou perder a pontinha do dedo, mas não deixou de passar pela prova. Tá? Então, essa é a nossa primeira dica sobre essa resposta que está no Livro dos Espíritos. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ler a 2 também, Liz. Depois nós vamos pular lá para a 2. Quando um homem está na iminência de perceber por acidente, de perecer, quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, se de alguma sorte é o seu agente, e caso se livre do perigo, se um espírito bom vem em seu auxílio. Os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando Então, tá bom. Então aí, veja bem, o acidente, quando acontece conosco algo, né? A gente acha que não estava previsto. Não. E quando ele fala que o livre-arbítrio parece que não tem como a gente sair daquela situação.
Parece que não existe livre-arbítrio. Mas não é. Antes de reencarnar, a gente sabia disso, tá? Elisa, nós vamos deixar para ler depois a pergunta número 7, mas vamos ler, vamos voltar para o livro e depois a gente vai ler a 7, tá? Mas nós estamos lendo, tá? A Revista Espírita, 1858, tá? Mês de março, fatalidade e pressentimento, tá? Que tem muito a ver com a nossa pergunta e com a nossa resposta de hoje, a 522, tá? Então vamos ler de novo a pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Olha a resposta. Pode. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Bom, também está. Só uma coisinha, a Dona Luz tem razão, também. Viu, Dona Luz? Também pode ser isso, tá? É o espírito que nos quer bem, mas nem sempre é isso. Vamos lá para a segunda parte da resposta. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Então, veja bem, o que nós lemos agora na Revista Espírita está falando sobre isso. Tá? Há casos que parece que o nosso livre-arbítrio não existe. No caso de um acidente, né? De um momento difícil, há vários casos, né? Então, veja bem, essa palavra pressentimento, tá? É o quê? É justamente o nosso inconsciente, porque o consciente está ligado nessa nossa vida física. O inconsciente não, nele está também nosso passado espiritual. Como houve um planejamento reencarnatório, e dentro desse planejamento reencarnatório há várias coisas que nós temos que passar mesmo, são resgates. São resgates mesmo que nem que, repito, nem que tinha que perder o braço, perca a ponta do dedo, são resgates. Tá? Então, já se torna aí essa sensação que nós temos, que vai nos acontecer algo bom também, ou ruim, se torna esse pressentimento. E olha o que eles vão falar aí. Agora, ele faz assim, É a voz do instinto. Muito bem. Tá? E aqui na pergunta número 8, Elisa, da Revista Espírita, olha só o que o Kardec pergunta sobre isso, que ele vai falar, para a gente entender bem o que é essa voz do Espírito. É 8. Que entendeis por voz do instinto? Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Então, o pressentimento, digamos, é um alerta que a voz do instinto nos dá. Quem é a voz do instinto? A pergunta foi ótima do Kardec, né? Ele já tinha visto essas palavras aqui no Livro dos Espíritos, nessa revista um ano após, o lançamento do Livro dos Espíritos, 1858. Então, veja bem, como nós sabemos, estamos falando aqui de reencarnações normais, tá, gente? Há certos tipos de reencarnação que estão, né, compulsórias, etc., né? Mas numa reencarnação normal, que nós tomamos conhecimento do nosso projeto, nós sabemos de todas as fases, de tudo que nós vamos passar. Isso está, a literatura espírita nos mostra o tempo todo. Nós sabemos, por exemplo, quem viu o Missionário da Luz, seja mundo, vai ter um problema no coração, a uma certa idade, é isso? O outro lado também vai ter um problema, também, não me lembro quem foi, né? Uma senhora que quer nascer muito bonita, não, vai engordar, vai ter um problema nas glândulas, não me lembro qual foi, né? Que ela vai engordar. Quer dizer, a gente já sabe, todos nós espíritos já sabemos que nós vamos passar, inconscientemente, tá? Não está no consciente. E quando está perto de acontecer esse fato,
o Espírito que sabe de tudo, né, já está, né, se manifestando para o acontecimento, bom ou ruim. Tá? E isso é a voz do instinto. O instinto é justamente isso aí. Dá essa lembrança inconsciente do que nós vamos passar. Aí se torna a palavra pressentimento. Deu para pegar aí, gente? Sim, Tudo bem? Senhor Roberto? Sim, sim, isso aí é um aviso daqueles que nos querem bem, daqueles espíritos que nos querem bem, que são nossos amigos, nossos protetores. É um aviso que deve ser levado sempre em consideração. Se está chegando e percebe-se que é realmente uma orientação, deve-se aproveitar esse pressentimento, essas intuições devem ser reaproveitadas. Né? Não são à toa que elas chegam até nós. Elas chegam por algum motivo. A misericórdia do Pai, né? Exatamente. Misericórdia do Pai. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu nem perguntei se alguém teve algum pressentimento hoje. Isso a gente tem toda hora. Hã? A todo instante a gente está sendo avisado, estão sempre com intuições, pressentimentos. É que a gente não percebe, não dá a importância que merece. É o que vai falar no final dessa resposta. O que acontece? Às vezes eu mesmo, acontece, eu acho que acontece com todo mundo, eu estou dirigindo. Eu trabalho lá na Washington Luiz, lá tem um problema sério de congestionamento. Às vezes eu penso assim, ó, eu vou por tal lugar. Eu vou por... Não, pensa assim, vou por tal lugar. Não é, aliás, o pensamento não é meu. Há um pensamento que fala, ó, vira ali, entra ali. Se eu for por ali, vou dar uma volta de uns 10 minutos. É melhor ir direto, porque eu dou de cara com engarrafamento. É muito normal isso acontecer comigo. Há um espírito que vem me intuir para mim sair fora, né? E eu, veja bem, não tive o pressentimento de poder estar ruim a pista, né? Não tive o tal do pressentimento. O meu instinto não falou nada. Mas é isso aí, a intuição do meu espírito me querendo bem. Agora, quando eu venho dirigindo às vezes, e também eu cismo, tem uma jogada lá na Washington Luiz que eu sempre fujo do engarrafamento, que eu penso, hoje deve estar ruim aqui, vou por cá, dou uma voltinha de 10 minutos e saio fora de tudo que é engarrafamento. Quando eu olho para trás, tudo parado. Quer dizer, eu já tenho esse pressentimento, isso engravidando ou não, mas já saiu de mim isso. Tá? Hoje eu não vou por aqui. Então eu que agi. É eu que usei do meu livre-arbítrio, né? E saí fora. Então a gente tem pressentimento todas as horas, todos os dias do ano, todos os momentos. Bons e maus, né? É uma coisa muito, muito normal no ser humano. A misericórdia é de Deus mesmo, do Pai. Quem mais quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Eu tô com problema com meus pressentimentos. Caramba. É, por quê? É, porque eu tinha o pressentimento de que quando eu operasse eu ia ficar bem. E eu tenho passado por dores atrozes. Não fiquei bem até agora. Voltou às dores, meu amigo? Muito, 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 muito. Então o meu pressentimento está com algum defeito. É, Essa parte minha está com defeito, tá com probleminha, tem que levar para consertar também. mas vai melhorar. Vai melhorar. Realmente, são coisas que a gente passa. Pois Mas é. aí está falando, fala lá no outro, na revista Espírita, parece que o nosso livre-arbítrio Seria, não há seria escolha, né? proveniente do tempo frio? Não, não, Não. porque antes do tempo esfriar eu já estava com dor já. Ah, tá. Eu fiquei sem dor 2 semanas, porque estava de repouso aqui, não estava fazendo nada. Começou a fisioterapia, começou a doer. E aí foi só morra abaixo. Aí começou o pilates, piorou mais ainda.
O médico diz que é assim mesmo, para eu insistir. Eu estou insistindo, mas eu estou sofrendo muito. É que eu gosto de sofrer calada, entendeu? Eu estou sofrendo muito. Será que o exercício, né, do Pilates, da fisioterapia, não tem algo errado também, né? Não, não, pior que não. É alguma coisa que está errada dentro de mim mesmo. Ou então você começou muito cedo, antes do tempo certo também, Não, né? foi o Da médico que recuperação mandou. certa. Foi o médico que mandou, não fui eu que inventei. Não, eu sei que foi o médico que mandou, mas às vezes, de qualquer forma, pode ter sido um pouco cedo para o teu organismo, para você começar. Você não estava, talvez, com uma recuperação suficiente. Eu acredito que não. Mas eu estou falando isso, mas é por causa da questão do pressentimento, que eu tinha esse pressentimento desde o começo, quando ele me mandou ficar de repouso, que ele me deu 3 opções, eu falei para ele, a gente pode começar pela última, que era operar, que eu ia operar e eu ia ficar bem, entendeu? Eu tinha isso dentro de mim. E não foi bem assim que aconteceu. Vamos ver se melhora, né? Às vezes dizem que tudo tem que piorar para depois melhorar, então estou esperando. Ele falou que vai piorar, mas não. Estou esperando. Está forçando para depois o negócio relaxar e ficar no, né? Tomara que sim. Uma hora que sim, vamos aguardar, né? Pode Bom, seguir? vamos continuar a resposta da 522, né? Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva, no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e é esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, o pressentimento é isso aí, a voz do instinto, né? Nos lembrando, tá? O que nós temos que passar, né? E, infelizmente, como nós somos um planeta ainda, né? Provas e expiações, a grande maioria das vezes o pressentimento é mesmo, infelizmente, para o lado negativo. Mas é muito bom que a gente tenha, consiga, né? Manter o otimismo, né? E sempre pelo lado positivo. A Elisa acabou de falar isso, muito otimismo. Isso aí é muito bom. E ajuda na cura, né? Ajuda na cura. Então, Elisa, não desanime, continue otimista. Se o médico falou que vai passar, vai passar. Né? Isso aí. Não vou falar igual o Divan falou. O Chico falou, o Chico tá certo, né? Boa noite, Natália. Bom, então, criança 22, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre ela? Está bem legalmente, obrigada. Essa próxima pergunta é muito pertinente. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Pergunta 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Olha, realmente essa pergunta é muito importante, Pois é. porque é uma pergunta simples e a resposta muito direta. Porque nós sabemos, na hora que a gente tiver, né, tiver esse problema né, com o pressentimento, problema não, com o pressentimento, com essa impressão, o pressentimento, né, e nós não sabemos, né, o que vai nos acontecer. Nós ficamos com aquela, né, às vezes até uma aflição, uma angústia que dá, né, uma sensação horrível. E o que é que nós devemos fazer, né? Porque, conforme fala aqui, né, são sempre, né, o pressentimento e a voz do instinto são sempre algo tanto vagos, porque não está no consciente, não está aqui na nossa cachola, não está no cérebro material. Mas se torna algo. Sinto que algo vai acontecer, sinto que algo, né? Mas não tem aquela. E às vezes também não acontece nada. Não acontece nada. Então é algo que incerto, vago,
sem definição, sem hora, né? Sem horas certas. E a gente, às vezes, fica em dúvida. Isso foi um pressentimento, uma intuição, ou foi eu que pensei? Aquela história, né? Exatamente. E há uma incerteza enorme que às vezes a gente Isso. fica. Né? E para esse mal aí só existe um remédio que os espíritos indicam aqui. Não existe outros remédios. Porque nós não temos assim nada na mão. Nós estamos realmente na dependência de alguém. Tá? Quem é esse alguém que a gente pode confiar nessa hora? Tá? Nosso anjo guardião. Nós estudamos tanto em semanas passadas. Deus, Jesus, né? É na mão deles que nós temos que colocar isso aí. Não adianta, não adianta não pedir nada. Adianta sim pedir muito. Né? Aquela historinha do Divaldo com o bursite, o doutor Bezerra no lado, né? E o Divaldo cheio de dor. Doutor, você está vendo aqui o que é que eu tenho aqui no ombro? O doutor Bezerra, uma bursite. É porque o senhor não me cura. Você não pediu. Né? Se a gente não pedir, realmente, né? A gente entra numa situação aí de autossuficiência, orgulho. Por isso que quando nós vamos lá na pergunta 642, eu acho, né? Qual o caráter da prece? Os espíritos respondem, né? É pedir, agradecer e louvar. Pedir, está lá. Pedir, agradecer, também está lá, porque às vezes nós estamos passando por uma situação que vai nos levar para, né? Diz que o tropeção bota a gente para andar mais rápido, né? Vai nos levar para frente, agradecer e louvar. Nós temos que sempre louvar o nosso Pai que está muito, né, acima de nós. O próprio Jesus louvava, né, sempre se afastava um pouco dos discípulos, ia para um recanto para orar. Né, os Espíritos nos falam que ele orava sempre, fazia a ligação com o Pai direto. Então, a pergunta é essa. Né? Há um pressentimento, uma vontade, uma incerteza, o que é que nós devemos fazer? A resposta é sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pergunta? Ô, Natália, você que está frequentando a gente pela segunda vez, quando quiser falar alguma coisa referente ao tema, fazer alguma pergunta, fique à vontade. É só abrir o seu microfone e falar, tá ok? Bom, então pergunta 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Tá aí a resposta. Agora tem um caso aqui, Elisa, até como um exemplo para isso aí, eu não tinha notado não. A pergunta, está com a revista Espírita de novo na mão, Elisa? Tá aqui separado. Pergunta 7. Né? O Kardec vai fazer uma pergunta para os espíritos na Revista Espírita, 1858, março. Tá? Ele faz um monte de perguntas. Na pergunta número 7, ele vai contar um caos aqui de uma senhorinha que teve essa incerteza aí. Então, vamos lá. Pergunta 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: vai embora, retorna para tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta. Mas, pensando melhor, diz a si mesma: o que vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá. Sem dúvida, é efeito da minha imaginação. Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba inconsciente.
Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? Olha aí, era incerteza, né? É ou não é? Vou ou não vou? Fico, não fico? Olha o que aconteceu com ela, né? E olha a resposta que eles vão falar. A voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. Firme a voz distinta para ela, né? E ela não acreditou. Tem muito a ver com essa incerteza dessa pergunta aí, né? E quantas vezes nós também não acreditamos, né? Ah, meu Deus do céu, ainda ouvi uma voz que me falava, não faz isso, faz aquilo, não vira aqui, vira acolá, né? E é interessante no nosso dia a dia, às vezes a gente está conversando com alguém, e a pessoa faz uma pergunta, e vem uma vozinha e fala, não responde. É interessante isso, né? Aí você deixa de responder, e na hora que respondesse que ia responder falando, não, o real, né? Ia criar problemas. Então, o tempo todo, né? Há esses pequenos porém na nossa vida. Há os pressentimentos e há essa voz do instinto, falando muito forte. Quando é a voz do instinto, tem a ver com o projeto reencarnatório, tá? Tem muito a ver com o projeto reencarnatório. O pressentimento, não, pode ser um bom espírito que está nos dando, né, um bom conselho aí, tentando nos alertar sobre alguma coisa, algum problema que nós podemos evitar. Por isso devemos orar sempre. Pedir, poxa, está muito forte essa ideia na minha cabeça. Será que é isso mesmo? Pedir mais um pouquinho, um reforço, né? Até que, de repente, algum espírito te pega assim pelo pescoço e sacude, é isso mesmo, não faz não. Né? Bom, alguém mais quer comentar essa pergunta? Está todo mundo muito calado, né? Seu Roberto? Não, ela está muito. A resposta está muito clara. Tá. Na dúvida, não ultrapasse. Certo? É. Na dúvida, não ultrapasse. Consulta, pergunta, insiste no assunto. Devo ou não devo fazer? A resposta vem. Então, se existe uma dúvida, procure esclarecer a dúvida primeiro. Eu acho que a resposta daqui está muito clara. Inclusive, o senhor falou, né? Na dúvida não ultrapassa. E se ultrapassar, lembre-se, né? Aquela história, Essa, não faça da arma, como é que fala? A vítima pode ser você, né? Também esse provérbio aí, né? exatamente. Não faça da Exatamente. dúvida uma arma. A vítima É, pode ser você, pode ser né? você. A coisa Exatamente. dessa teoria ali do Kardec fez. Né? Quando a gente estiver em dúvida, só temos que recorrer, né, aos bons espíritos. Porque são coisas bem nossas. Tá? Não tem como a gente chegar para alguém que está do nosso lado, às vezes, ó, eu estou aqui com pressão, o que eu vou fazer? É algo bem íntimo, dentro de nós mesmos. Ok? Estou pressentindo que nós vamos acabar o assunto pressentimentos já já. Beleza? Então, vamos continuar? Vamos. 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular. Né? Será que só nos ajuda no nosso andar moral, né? A nossa moralização é questão da nossa vida particular mesmo, né? Emprego, né? Para ir um médico, etc., né? Tudo que envolve família. A pergunta é essa aí. Eles só nos ajudam, né? O objetivo deles é só nos que nós cresçamos moralmente ou também materialmente, nos nossos planos materiais, de vida, né? Estudos, etc. Aí eu pergunto aí a vocês, alguém pode me responder o que é que vocês acham?
Sim ou não? Consuelo. A primeira frase do Miramês, nessa questão comentada, é o seguinte: os avisos dos espíritos protetores são de toda ordem. Eles não visam somente ao aprimoramento moral, mas a tudo que possa surgir em nossos caminhos que deve ser aprimorado para uma vida reta. Enfim, o que se entende por moral? Para nós, moral reta é tudo que possa ser reto na vida. Todo o certo é moral. Na família, no comércio, nos estudos, no convívio e até mesmo na ciência. Moral deve dominar para que seja uma ciência divina. É isso aí. Os avisos são de toda ordem. Não quer dizer que é somente apoiando ou avisando aquele que tem moral. Os avisos é para todos, é para todo mundo. Com moral ou sem moral. O aviso é dado. Não existe distinção. Todos nós, em qualquer condição, temos os nossos avisos. Saibamos aproveitá-los, independente de ter moral ou não ter moral. Né? É isso aí. Nós vamos ilustrar isso aí, tá? Que nós já estamos no vídeo chamado Missionários da Luz, né? Quer falar aí? Seu Roberto, lê o parágrafo seguinte aí, que começa com os avisos. Os avisos que partem dos espíritos superiores te podem chegar por muitos canais, quais sejam pela consciência, pela palavra de amigos e mesmo de inimigos, por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escutas de pessoas que não conversam, por pessoas que conversam. Então, o aviso pode chegar por uma palavra que nós estamos escutando pessoas conversando e chega até nós uma palavra que foi conversada, que nós estamos ouvindo uma conversa, né? E chegar até nós como um aviso, como um pressentimento, como alguma coisa que a gente precisa ouvir realmente. Essa é a terceira frase de Miramês nessa pergunta. Os avisos partem sempre de espíritos superiores. Vamos ilustrar isso aí, né? Nós falamos agora mesmo, só que eu não estou com o livro na mão, sobre o livro Missionários da Luz. Né? Aqui eu acho que a maioria já deve ter estudado ele. No Missionários da Luz, não me lembro qual capítulo, não está comigo o livro aqui na mão, não peguei, mas há um capítulo que fala sobre o matadouro, né? O vampirismo, o matadouro, etc. E a resposta dessa pergunta está lá no final do capítulo. O que é o capítulo? Né? Eles foram ajudar, devido a merecimento, tá, de uma senhora, foram ajudar um rapaz, né, que foi suicida. E acharam um abatedouro, né? E lá explica por que ele foi levado para lá. Bom, aí foram ajudar, eu não me lembro o nome dele, que era Raul, né? Caso Raul, acho que é. Foram ajudar o rapaz, trouxeram a esposa dele de desdobramento, que estava sofrendo muito, para conversar com ele, ter um alento. Ela volta para casa, já animada, a família toda pessimista, né? E não sabiam. Tá, tem um detalhe: acharam que ele foi assaltado e, né, foi morto no Natal. E ficou isso como a verdade, né? Bom, era uma viúva, tá? Tinha outros familiares naquela casa que dependiam, tá, da renda do marido. Naquela época não tinha o INPS, hoje nós temos, né? Aparentemente ela ficou desamparada. Aparentemente. Né? Mas aí os filhos conversam com ela e ela fala: pô, estou muito otimista. Tive um sonho essa noite que eu estou muito otimista. Né? Sinto algo de bom. Tive a impressão que conversei com o Raul, etc. E no bate-papo dela com as crianças, toca a campainha. Toca a campainha, vem uma senhora: vem cá, você que é a fulana de tal? Sou. Olha só, eu ouvi falar que você costura muito bem, eu estou precisando de uma costureira. Tá? E foi mostrado, tá, que um espírito amigo da família
é que levou aquela senhora para contratá-la na casa dela. Então, em tudo, os espíritos nos ajudam. Em tudo. Na escola, né? Não tem aquela frase, ajuda-te, que o céu te ajudará? A frase do Evangelho. Se nós nos ajudarmos, ou seja, nos esforçarmos, procurarmos por onde, eles vão nos ajudar em tudo. Tá? Vão nos ajudar a arrumar um emprego, vão nos ajudar a ter na escola, ter uma boa nota. Porque eles não vão nos ensinar na escola. Hoje tem uma prova, não estudei não, mas vou rezar esta prova que o meu anjo da guarda vai me ajudar. Não. Estude. E na hora, tá? Aí sim você pode pedir uma ajuda que vai aparecer através da intuição, uma ajuda para chegar à resposta. Nem sempre é direta também. Tá? Então, o que o Miramês até fala aí, tá? Vai vir uma palavra, algo vai acontecer, vai vir um pensamento solto que vai ajudar a gente a chegarmos ao nosso objetivo. Então, a pergunta é essa aí. Os espíritos protetores nos ajudam em todos os lances de nossas vidas. Todas as necessidades eles procuram suprir. Lógico, não vai botar nada na nossa mão. Não é assim. Nos ajudam. Mas o esforço e a vontade tem que partir de cada um de nós. Tá? Se a gente não tiver à disposição, né, não vai adiantar muito. Nada cai do céu de mão beijada. Mas tudo que nós temos, o céu recompensa. Fala, Céu. Reforçando isso que você falou, Miramês diz o seguinte: Deus nos assiste por muitos meios, os quais acha conveniente. Não desdenhes dos avisos, medita sobre eles, que a tua consciência te dirá sobre os valores das lições recebidas. É a resposta dessa pergunta aqui no Livro dos Espíritos, é mais ou menos isso aí. Tá? Deus realmente é misericórdia. Para isso já existe o tal do pressentimento e a voz do instinto, né? Se não fosse a misericórdia, se nós não caímos no esquecimento, não haveria lembrança de nada. Exatamente. Não lembraríamos de nada. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Consuelo, Dona Lourdes, Natália? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu estou iniciando, né, os meus estudos espírita, e assim, eu não sei se a minha pergunta faz sentido, mas eu tenho uma dúvida com relação ao que vocês estão falando. O sonho, ele pode estar indicando também para a gente uma informação do espírito, ele pode estar falando com a gente ali pelo sonho, ou isso não faz sentido nenhum? Não. Veja bem, o nosso assunto, o pressentimento, veja bem, de forma que está escrito aqui, nós recebemos geralmente em vigília, acordados. Né? Sim. Estamos passando por uma rua, sentimos aquela angústia, aquele presságio, né? É o pressentimento. O sonho não. O sonho pode ter avisos, pode ter informações, pode ter um monte de coisa. A gente escuta muito sobre sonhos, né? Sim, os sonhos têm sua validade. Não é o nosso assunto de hoje, mas tem também, tá? Pode sonhar com algo que vai acontecer, pode acontecer como pode não acontecer, ou pode acontecer de uma forma totalmente diferente, porque os sonhos são muito figurados, tá? Muito simbolismo nos sonhos, né? Mas é um pouco pertinente ao assunto. Só que o sonho você está, né? Fora do corpo. Se chama emancipação da alma. Você vai ao plano espiritual pegar informações, receber instruções, tudo mais. No caso do pressentimento, não, você está em vigília. Tá? Até assim, é intuitivo. O sonho você pode estar junto de uma pessoa mesmo, conversando com ela, tá? Tudo mais. Agora, o pressentimento, não, ele é mais intuitivo. Tá? Ou é você mesmo que coloca para fora algo que está lá dentro, que você pressente, né? A voz do instinto está por aqui. Ou então um amigo espiritual que está, olha, abre teu olho e tal, veja isso aí.
Tá legal? Eu levantei, tá bem. Eu levantei só essa questão porque eu realmente estou não sei se é um pressentimento, eu tenho também essa dificuldade, vou fazer as orações para falar com o meu anjo da guarda, para pedir para ele realmente me mostrar se é um pressentimento realmente, mas bateu muito de frente com uma colega minha de trabalho que veio me passar um sonho que ela teve comigo e bateu com o que eu estou sentindo, e aí eu não sei se isso de fato seria algo que faz sentido, né, casado ali, ou não, por isso que eu quis tirar essa dúvida com vocês. Deixa eu falar uma coisa. Não, conforme te falei, você ia responder, mas não era o assunto de hoje, mas tudo bem. Há um livro nosso chamado Conduta Espírita, do André Luiz Chico Xavier, né? E o Conduta Espírita tem uma página que fala sonhos. E a primeira observação que o André Luiz fala, não se impressione com os sonhos, tá? Você está começando agora. Tem um livro aí, acho que Os Mensageiros, o nome do livro, tá? Também do André Luiz Chico Xavier. Uma menina teve um sonho. E a avó, olha só, a avó dela sonhou com a avó desencarnada, tá? E a avó foi falando que, olha, a calúnia é como uma víbora, não sei o quê, tá entendendo? Só falou víbora, né? E animou essa pessoa para que ela estava sendo vítima de calúnias, tá? No livro. Quando ela acorda, ela fala, olha, eu sonhei com uma cobra. Deu para entender o simbolismo? A avó dela usou a palavra víbora, né, para falar que a calúnia, né, tinha as más qualidades de uma víbora, digamos assim. Mas ela sonhei com a víbora, que ia acabar com isso tudo, que eu, né, não vou me ligar mais nisso. Então, não se impressione com os sonhos, tá bom? Não se impressione. Ah, tu vai morrer, vai isso, aquilo. Não se impressione, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, não. Às vezes, todo mundo sonha toda noite. Se todo mundo acertasse o que sonhou e se lembrou, não é brincadeira, não. Acho que o mundo já tinha até acabado, viu? Porque, né? Infelizmente, a maioria dos sonhos é assim. Tem uma coisa, né? Olha, eu sonhei contigo. Não se impressione, tá bom, Natália? Tá bom, obrigada. E olhe para os sonhos de guardião para te tirar qualquer impressão que ficou por causa disso. Não estou falando, criticando a tua colega, não, tá? Não estou criticando nada. Só isso, te dando um conselho, tá? Que o Espiritismo nos dá. Não se impressione com o sonho. Pode acontecer? Pode. Mas é raridade, não é assim não, tá? Tá bom, obrigada, viu? Tudo bem. Bom, e seja bem-vinda, tá? E pode perguntar, tá? Não tem nada a ver, não. Pergunta Tá, mesmo. Tua dúvida pode ser tá dúvida bom, de outro, tá bom? tá bem, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma observação em relação ao que eu falei para a Natália? Vocês estão calados hoje, gente. Estou preocupado. Não estava antes do estudo. Fala, senhor. Eu só queria dizer para ela que, às vezes, a gente se impressiona demais com essas coisas e a gente se consome demais por causa dessas coisas. E a mente da gente fica trabalhando só em função disso. E isso vai dando uma angústia, vai dando assim um desespero por dentro da gente, por não ter o conhecimento do futuro, por não poder colocar a mão no futuro e achar que podia mudar aquilo que vai acontecer e a gente nem sabe se vai acontecer. Então a gente tem que procurar realmente seguir esse conselho. Não se impressionar com os sonhos, porque essa consumição aí da gente durante o dia por causa disso acaba tirando a mente da gente do foco do que a gente deve realmente prestar atenção. E a gente acaba se deixando levar por aquilo, né? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Só que a gente tem que aprender a esperar o futuro chegar, né? Para saber se vai acontecer ou não. Ah, é só isso que eu ia falar. Você fala, seu Roberto? Tem coisas que a gente somatiza, né? A gente coloca na mente, leva isso com uma impressão e que, às vezes, a gente atrai com os nossos pensamentos. Então, seria muito bom isso aí.
sonho ser levado em consideração. O livro Conduta Espírita está na internet. Essa menina, a Natália pode baixar essa parte dos sonhos e tomar um conhecimento melhor sobre isso, sobre essa orientação do André Luiz. Ela pode não ter o livro, mas pode baixar esse assunto na internet e tomar um conhecimento melhor sobre o assunto, ficar melhor orientada sobre o assunto, para poder seguir a vida dela normalmente, sem somatizar isso que foi passado para ela. Isso aí é o que eu acho que deve ser feito, né? Até porque poucas vezes alguém chega e diz assim, sonha que você ficou rica. Isso, muito difícil. Exatamente. Sonho há 62 anos que eu espero alguém. Esse a gente pode vibrar à vontade, mas esse é difícil de alguém falar isso pra gente. É isso aí. Vamos voltar então agora à pergunta. 524, vamos repetir a pergunta, tá, Elisa? Tá. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos nossos assuntos da vida particular? Tudo nós podemos pedir. Logicamente, com consciência do que estamos pedindo, né? Tudo. Podemos pedir. Eu quero um emprego? Sim. Quero fazer uma faculdade? Sim. Quero, né? Tudo que for dentro de uma lógica, tá? De uma coisa certa, correta, direito, nós devemos pedir, né? Tá? Devemos pedir, tá? Eu não esqueço nunca daquele exemplo do Dr. Bezerra. Você não pediu de volta. Como é que eu vou te curar? Tá? Nós temos que pedir mesmo. Tá bom? Se vai acontecer ou não, já passa para outras histórias, tal do merecimento, né? Se nós realmente merecemos. Se é para realmente o que nós necessitamos, tá? Mas dentro de tudo isso, das nossas necessidades, do que realmente nós precisamos, tá? Se o nosso pedido também não vai atrapalhar algumas provas que nós temos que passar, tá? Quer dizer, tudo isso é... Mas, mesmo assim, devemos pedir. Não tem vergonha de pedir, não, tá? Fala, conta para ninguém, não, que é gratuito, tá? Pode pedir à vontade, não pagar nada, não. Só rezar. 0800 a oração. Bom, vamos ver a resposta. A resposta é tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Olha aí o Miramês falando aí, né? Foi isso? Isso. É? Exatamente isso, exatamente. Então, o que acontece? Eles vão nos aconselhando. Mas nós, na nossa autossuficiência, né? Nós estamos estudando, né, o Falsos Profetas, né, Elisa? Isso. Na segunda-feira, né? Então, nós, como falsos profetas, achando que somos maiorais, somos maiores que as leis divinas, maiores que isso tudo, que o Cristo, etc., a gente toma o quê? Eu tenho o meu livre-arbítrio, a minha decisão é essa. A gente quebra a cara. Vem a intuição, né? Vem, às vezes, o caminho traçado mesmo, né? E a gente se desvia. Então, nós somos os causadores, conforme fala aqui, das nossas desgraças. Tá? Tudo culpa... Pelas nossas próprias escolhas. É. Exato. O direito de ir e vir, de fazer ou deixar de fazer, escolher, é nosso, né? É tipo assim, mãe é uma coisa muito espiritual, porque mãe está sempre dizendo, fulano, não faz isso, fulano, não faz isso. Aí o fulano faz isso, né, Consuelo? Aí pronto. Aí depois vem e diz, mãe, você tem uma boca... É verdade, é assim mesmo, é assim mesmo. Não Mas é? é uma coisa tão óbvia, você está olhando, parece que passa assim uma televisão na tua frente, que, olha, não vai dar certo, vai acontecer isso, 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 isso. Você sabe que vai acontecer, é tão óbvio que você fala, como é que o teu filho não vê isso, né? É. Engraçado, né? Não, e com Mas
toda evangelização espírita da minha filha, Ah, ela já teve a capacidade de dizer para mim, não abra mais a boca para falar nada. Como se fosse evitar alguma coisa, entendeu? Ai, ai. Mas é bem assim que os espíritos fazem com a gente, tá bom? É bem assim. Eu te avisei. E nós, como crianças espirituais, e isso dá uma confusão falar isso, como crianças espirituais, o que é que nós fazemos? O que nossos espíritos fazem. Somos imaturos. Nossa imaturidade, cuidado, Elisa, com essas palavras. É verdade, isso já deu muita confusão. Vamos lá, agora. Mas depois de adulto velho chamado de imaturo, né? Ninguém quer. Ninguém Esse quer. comentário de Kardec aí é interessante. Então vamos ler agora o comentário de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Ó a mãe aí. Ó a mãe, não. Pois é isso que eu falei que é importante. O pai, seu Roberto. O pai também, né, seu Roberto? O avô. O pai pai também. também fala, o pai também fala. Também. Mas Pode a mãe é mais, porque a mãe tem mais. Ô, Natália, não liga não, tá? A gente é um grupo de mais de 20 anos, né? Acontecem essas histórias aqui. Mas isso aí. Às vezes não é nem assim, não. Quando eu tinha uma dúvida, perguntava para o meu pai me dava duas definições. Ah, Uma que eu deveria seguir e a outra que eu não deveria seguir. Ele dizia, agora você escolhe qual que você vai seguir. Sempre meu pai fez assim. Ele sempre me deu duas definições e mandava eu escolher uma. Ele nunca dizia para mim, faz assim, ou deixa de fazer isso. Não, ele me dava as duas definições. Agora você escolhe aquilo que vai ser mais conveniente para você. Né? Ele não assumia a responsabilidade de orientar uma coisa errada e depois eu jogar no peito dele, por que você não me avisou antes? Né? Então, eu que escolheria. E ela acerta, né? não, essa questão aí das pessoas que nos cercam, que falam aqui, da eu me lembrei da história do grande inventor, Thomas Alva Edison, né? Que ele fez mais de 1000 inventos, né? E aquele invento dele, que é o mais conhecido, é o fonógrafo e a lâmpada elétrica, né? São os mais conhecidos. É. E a lâmpada elétrica, né? Tem a história que ele não... Olha o sonho aí da Natália, né? Tem a história que ele não conseguia chegar ao material do filamento. Tá? Ele não conseguia chegar àquele material. Aí um dia ele estava em casa, chegou batendo na porta, era como é que se falou, o ajudante dele, se chamava Watts. Watts. Aí o Watts chegou, senhor, sabe que eu sonhei que nós dois estávamos no laboratório, tá? E o senhor estava conversando com a pessoa que falava e falou o material do filamento, que eu não sei qual é. Tá? Mas estava falando, se falar quando na internet vai achar, né? Falou, pronto. Tá? Olha só, uma pessoa, como ele era um inventor, né, ele tinha essa missão, missionário. Né? Como ele não conseguia lembrar do sonho, onde ele foi informado do material, veio um terceiro. E foi isso aí. Né? Mais conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Aí, em homenagem a isso, aquela lâmpada antiga, né? Tem lá 60 watts, 100 watts, em homenagem ao ajudante dele, ele colocou, tá, o nome daquela capacidade, né, de claridade, né, uma homenagem ao watts. Tá? Olha só que coisa interessante. Quer dizer, os espíritos querem nos ajudar de todas as formas. E quando chega esse burro aí, esse surdo, não consegue lembrar de nada, bota outro para nos avisar, né? Isso é normal também. Vamos ter o resto da resposta, Elisa? Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida.
e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se o houvera escutado. É aquela história, a gente diz, meu Deus, eu queria ter ouvido a voz da minha consciência. Eu ouvi isso e não fiz diferente. Eu devia ter ouvido o conselho de fulano, que apareceu aqui do nada e falou, né? É isso aí. E nós causamos o quê? Dores para nós mesmos, né? E queremos botar a culpa nos outros, né? Adoramos essa... né? Eu nunca sou culpado, tem sempre algum culpado, mas não é. Somos nós mesmos. É isso aí, gente. Tá? Acabou aqui as perguntas do pressentimento. E semana que vem, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, que é a continuação, não agora do pressentimento, mas justamente essa última pergunta, 524, sobre essa questão de, né, o que os espíritos podem nos ajudar, né, influenciar nos acontecimentos da vida. Pro bem e pro... Você sabe que a próxima pergunta, a 525, foi estudada no dia 4 de novembro de 2014. Hum. 9 anos atrás, praticamente. Nós essa pergunta também, né? A próxima pergunta. Revista Espírita, não, Religião dos Espíritos, página 149. Depois vou olhar, está aqui escrito, tá lá nesse livro, né? Tá? Não está aqui nesse porque nessa época eu usava o outro antigo, mas se eu olhar no antigo deve estar escrito isso também. Bom, é isso aí, tá? Encerramos hoje mais um estudo, graças a Deus. Sexta-feira agora é No Mundo Maior, né, senhor Roberto? Isso. Natália, nós estudamos aqui 4 livros, tá? Segunda-feira, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Se você não tiver, quiser salvar na internet, tá? O PDF. Na quarta-feira, sempre o Livro dos Espíritos, também pode salvar. Na sexta-feira, nós fazemos uma alternância. A primeira e terceira sexta-feira do mês, o livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier e Emmanuel. A história do famoso Paulo de Tarso, o São Paulo aí para nós, né? E outra semana, segunda e quarta, sexta-feira, o livro No Mundo Maior, do André Luiz, do Chico Xavier. Tá? Todos esses livros você salva em PDF se quiser acompanhar o estudo. Tá ok? Tá ok, tá ok. Muito obrigada. Tá. Bem-vinda. Bom, alguém mais quer dar mais algum recado? Então, vamos encerrar. Dona Lúcia, a senhora faz a prece de encerramento? Faço. Deixa eu ver.